histograma é um conjunto de retângulos justapostos, em que o número de retângulos é igual ao número de classes da distribuição, sendo que cada classe é representada por um determinado retângulo ou coluna. Então, nós vimos a questão dos gráficos em colunas lá para variáveis qualitativas. Então, a ideia é a mesma, em colunas, com uma única diferença e significativa diferença, que agora os retângulos, ou as colunas, poderíamos dizer assim, eles são justapostos, são exatamente um colado ao outro, né? Por definição, um histograma ele é um gráfico em que as colunas estão justapostas. Bom, seguindo aí a ideia dos histogramas, é que um histograma, a área de cada retângulo, é igual à frequência da classe correspondente, sendo que a área de todo o histograma corresponde à frequência total da distribuição. Então, nós temos a observar o quê? Nós temos o histograma, cada retângulo vai estar representando uma determinada classe ou um determinado valor, né? Porque se nós podemos pensar, eu não necessariamente eu vou criar um histograma com classes, eu posso criar com valores possíveis. Quando eu não tenho um número de valores possíveis muito grande, não necessariamente há essa necessidade de se criar classes, né? A gente até comentou sobre isso. Então, a ideia é o quê? Se eu tiver um retângulo, né, ou uma coluna, essa coluna, ou esse retângulo, ele representa justamente a frequência dessa classe ou desse valor. Bom, e todo histograma tem a distribuição de frequência total daqueles dados que se precisam armazenar, que precisam representar. Seguindo aí, nós temos que a altura do retângulo ele representa a frequência, só que a largura representa a amplitude. Bom, o que a gente consegue concluir com isso? Que quanto maior for o retângulo de uma classe, ou seja, então mais alto vai ser esse retângulo. E quanto maior a largura do retângulo, maior a amplitude. Então a gente tem que observar que nós vamos aí ter duas variáveis. A largura no eixo X e a questão da frequência, né, no eixo Y. Tá? Vamos verificar como que a gente constrói um histograma? Então, nesse caso, a gente vai precisar representar no eixo X as classes ou os valores possíveis, né? Relembrando que não necessariamente eu vou ter uma classe, e que as frequências vão estar no eixo Y de um sistema cartesiano. Nesse caso, a gente pode estar construindo um histograma tanto com a frequência absoluta, a frequência simples, ou com a frequência relativa, que é em termos percentuais. Bom, mas aí tem alguma vantagem. Qual que é a vantagem, por exemplo, estar utilizando a frequência relativa ao invés da frequência simples? Bom, a vantagem é que, com a frequência relativa, a gente consegue ter uma informação mais percentual de uma classe em relação às demais. Isso até mesmo da frequência relativa. Não é esse o conceito? A gente observar uma determinada classe em relação ao todo? Então, quando eu criar, por exemplo, um histograma apenas com a frequência relativa, eu também vou ter essa informação. A ideia, pessoal, da nossa aula hoje é observar o seguinte. Na aula de número 4, nós aprendemos a construir, né, uma tabela de distribuição de frequência. Então, agora vamos fazer uma conversão. Todas essas informações que estão ali presentes numa tabela serão transpostadas, serão transferidas para um gráfico. Essa é a ideia aí. Então, vamos verificar como que seria. Lembrar aí a questão de um exemplo lá da aula passada, em que nós temos apresentar agora um exemplo em que tenham as classes, né? Então, vamos construir um histograma utilizando as classes. Nesse caso aí, é aquele mesmo exemplo lá da aula passada. Então, nós temos 7 classes. A primeira classe com indo até o 4, com uma frequência relativa de 7, e assim por diante. Então, isso tem tela na apostila, exatamente igual. Então, a ideia é só vocês observarem como que nós vamos converter essa tabela num gráfico, né, de uma forma visual. Então, de acordo com essas informações, o histograma ficaria da seguinte forma. Olha lá. Então, nós temos o histograma, observe que nós temos aí os retângulos justapostos. E embaixo nós temos cada uma dessas classes que foram retiradas lá da tabela, sendo que nesse gráfico aí, a diferença é que eu tenho apenas a frequência simples, ao invés da frequência relativa, que era no exemplo anterior. Então, o próximo é o polígono de frequência, né? Então, o polígono de frequência é um gráfico em linha. Olha que está destacado, o gráfico em linha. Lembrando que esse gráfico você já conhece, né?
sendo as frequências marcadas sobre perpendiculares ao eixo horizontal, levantadas pelos pontos médios dos intervalos de classes. Bom, pessoal, isso pode estar escrito muito rebuscadamente, muito difícil. Não, é simples isso aí. É o seguinte, tem aquele gráfico anterior que a Tereza mostrou pra gente, que é o histograma, não é isso? Tem aquelas colunas justapostas. É simples para fazer, no caso, um polígono de frequências. Já que é um gráfico linear, a gente faz o seguinte, pega cada uma das colunas, o parte superior dela, ou seja, o topo de cada uma das colunas, e encontra o centro de cada um dos topos, o centro mesmo, sempre do topo. E a gente faz o quê? Marca um pontinho lá, né? E aí depois faz o quê? A brincadeira de criança. Una os pontos, junte os pontos e faça um tracinho juntando os pontos. Só que o traço não pode ser curva, tem que ser em linha. Então olha só o que vai acontecer. Utilizando o histograma, encontra-se o ponto médio, como eu falei, do topo de cada retângulo e faz a marcação. Em seguida, traça-se e desenha-se uma reta unindo os pontos marcados. O resultado é isso aí, pessoal. Olha aí. Mas não dá para visualizar direito, né? Não dá para visualizar direito como que eu obtive o ponto central do histograma. Mas, na verdade, o resultado é esse mesmo. Então, observe que dá para verificar que quem tem na primeira classe tem menos computadores que está quer dizer, a venda de computadores da primeira classe é inferior à segunda, a quantidade de dias, né? A quantidade de dias da venda de computadores de segunda classe é inferior ao terceiro dia. No terceiro dia não, na terceira classe, desculpe. No entanto, a quarta classe é inferior do que as três anteriores. Quer dizer, com essa linha aí, fica fácil de visualizar, né? Como enxergar o que esse gráfico está querendo representar. Mas voltando para o desenho, ou seja, como foi feita? Foi feita a partir de um histograma, pelo menos foi a dica que foi dada. Para entender como é que isso aconteceu, é melhor então projetar os dois gráficos, um sobre o outro, o histograma e depois esse gráfico de polígono de frequência, para verificar que realmente é só pegar o ponto central do topo de cada coluna do histograma. É isso que a gente tem no próximo slide. Observe aí, pessoal. Por trás a gente tem então o histograma, aquele apresentado pela Tereza anteriormente, e aí a gente pega o topo de cada um dos gráficos, marca o elemento central e depois traça uma reta unindo todos esses pontos. E aí, traçando a reta, depois, claro, no caso a gente apaga o histograma e a gente vai obter o caso aí, o gráfico de frequência, o polígono de frequências, que é um gráfico interessante para ser utilizado. Então, além desse polígono de frequência, a gente pode obter de uma outra forma também um gráfico semelhante, né? É verdade, só que aí a gente vai precisar um outro tipo de frequência para construir. No caso aqui foi a frequência relativa, né? Isso, a frequência simples. Simples. Simples ou absoluta. Então agora vamos seguir outro tipo. Vamos aí conhecer o polígono de frequência acumulada. Neste caso, esse tipo de gráfico é conhecido também como ogiva. Tá? E esse gráfico é um gráfico de linha que apresenta frequências acumuladas, exatamente como a distribuição de frequência acumulada. Então vamos conhecer como é que ficaria, como construiria? Bom, então para cada classe, vamos fazer uma marcação, né, um ponto no valor da frequência acumulada, e depois, a cada 2 pontos, vamos unir uma reta. Então, também não adianta ser outro, tem que ser uma reta para unir esses 2 pontos. Para cada classe a gente vai fazer isso. Vamos ver como é que ficaria de uma forma mais visual? Ótimo. Então, nós temos aí a mesma ideia, o mesmo exemplo, a distribuição de frequência dos notebooks vendidos da empresa X. Tá? Então, nesse caso, nós temos as classes devidamente no eixo X e as frequências no Y, no eixo Y, e neste caso ela é a frequência acumulada. Tá? Observem, por exemplo, que quando eu tenho lá na minha última classe, que vai de 19 até 22, ela chega justamente na linha 50. Então, quando a gente faz a frequência acumulada, quando eu chego lá na última classe, não é a soma de todos os anteriores, então tem que dar o valor o quê? De 50. Então, não tem como errar, tá, pessoal? Isso é tão importante que eu já vi, por exemplo, provas de concurso, colocava lá qual gráfico e dizia que gráfico é esse. Né? Então, tinha justamente esse gráfico de frequência acumulada, de frequência simples. Então, a ideia é isso mesmo. Então, quando chegar, por que ele é de frequência acumulada? Então, quando eu chego lá na última classe, eu consigo ter um acúmulo de todas as classes anteriores, porque a última é a soma de todas as frequências anteriores. Então, lá vai chegar justamente no 50, que é o nosso N, que é o somatório de tudo. Estão lembrados? Então, vamos conhecer mais os outros gráficos aí da nossa aula. Beleza, Tereza, só quero observar o seguinte, a gente está falando
e é uma coisa importante. Olha só, pessoal, olha o eixo horizontal, né, o eixo X e o eixo vertical Y, os valores. São todos valores numéricos, ou seja, valores quantitativos. Então eu poderia pensar, mas qual a diferença desses gráficos para a aula 3? Foi até uma pergunta da aula 3, né, um aluno nosso fez. Então olha só, os valores nos eixos X e Y são todos números, ou seja, são variáveis quantitativas. Vamos voltar para os gráficos anteriores para verificar. Embaixo também as classes são valores quantitativos, de números, de 1 a 4, de 4 a 7. E no eixo Y também, ó, 16, 14, 12 e assim por diante. Então esses gráficos estão sendo construídos somente sobre variáveis quantitativas, né? Só sobre variáveis quantitativas. Mas beleza. Mas então o próximo gráfico é um gráfico que também você já conhece. Tá, já citei um exemplo aqui, que é um gráfico em linha. O gráfico em linha para as variáveis quantitativas, né, é um gráfico interessantíssimo, muito utilizado. Por quê? Porque a sua aplicação é indicada para representações de séries temporais ou séries cronológicas. Se lembra, pessoal, dessas séries? Séries temporais ou cronológicas? A gente viu elas, então, lá nas primeiras aulas. São as séries que, na verdade, o que varia é o tempo, né? O lugar, o fato não varia, varia o tempo. Então, essas séries são muito utilizadas nesse tipo de gráfico, que é o gráfico em linha. E essas séries, né, séries temporais ou cronológicas, é um conjunto de observações de uma mesma variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua, obtidas ao longo de um período de tempo, ok? Então, olha só, para que serve? São destinados para a identificação de tendências. Então, os gráficos de linhas, nesse caso, a gente vai conseguir identificar tendências em variáveis, ok? Tendências em variáveis. Indica também, pode utilizar para índice de natalidade, isso já funciona melhor, o índice de natalidade em relação à cotação do dólar, a previsão de séries temporais nesse tipo. Então, olha só, como é que se constrói um gráfico de linhas? Define o eixo X para a escala de tempo, então a escala de tempo é no eixo X, e o eixo Y para frequência. Então, marca um ponto para cada par ordenado, X e Y, lá no plano cartesiano, e traça a reta unindo todos os pontos. Por exemplo, olha esse gráfico aí. A gente pode observar que teve uma tendência de crescimento, né? Foi crescendo de 99 até 2005. De repente, teve uma queda. Então, se você tivesse em 2005, olhando um gráfico que tem os dados do 2005 para trás, provavelmente pensaria, pô, então ano que vem vai ser vai ter um crescimento, né? Tá em tendência de crescimento. Só que tem dados, no caso aqui, em relação ao número de notebooks vendidos, que variáveis externas influenciam, como eu falei. Pode ser uma crise mundial, uma crise econômica mundial, pode ser uma notícia que acontece. Então, tudo isso pode acontecer. E aí, o que aconteceu aqui? Em 2006, houve a queda de vendas de notebooks. Ok? Observe aí. Depois voltou a crescer, como estava a tendência de crescimento, a tendência de vendas de notebooks. Então, observe que esse gráfico, ele não necessariamente só sobe, é um gráfico em linha que pode ter quedas. Aquele gráfico ogiva que a Tereza falou, na verdade ele só cresce, né? Ele só cresce porque ele vai trabalhar com frequências acumuladas, com valores que vão sendo acumulados. Aqui não, os dois são gráficos em linhas, é importantíssimo falar isso. Os dois são gráficos em linhas. Só que no caso aqui do gráfico em linha geral, ele é um gráfico que pode ter queda. Bom, esse gráfico de dispersão é um gráfico que projeta dados multidimensionais em um espaço bidimensional. Neste caso, duas variáveis são escolhidas para serem representadas nos eixos X e Y desse espaço. Bom, então é importante observar o quê? Para que eu quero um gráfico de distribuição de frequência? Então a ideia é eu poder representar, num determinado gráfico, diversas variáveis simultaneamente e a gente poder estar analisando isso. Existem várias ferramentas que apresentam esse tipo de gráfico de uma forma tridimensional e você consegue observar os dados ali presentes em diversos ângulos. Isso também é interessante, tá? Então vamos seguir aí para a gente começar a conhecer o conteúdo desse tipo de gráfico. Nesse caso, o gráfico de dispersão ele permite identificar padrões mais facilmente do que os anteriores, porque a ideia de um gráfico de dispersão é a gente observar clusters, observar classes, conglomerados, a gente começar a observar algumas amostras da população como um todo que está ali no gráfico representado. Existe alguma tendência? Qual que é o padrão, por exemplo, dos alunos do nosso curso? Qual que é a altura e o peso? Nós podemos observar isso, colocar todos os alunos mapeando todos esses valores de altura e de peso dos alunos e a gente começa a identificar padrões.
São alunos que têm mais de 1,80 m, ó, podemos observar isso ou qualquer um outro tipo de padrão, tá bom? Vamos seguir, mais outra informação importante. Bom, que cor, forma e tamanho são recursos que podem ser utilizados para representar outras variáveis neste tipo de gráfico. Lembram que no primeiro slide dizia que este gráfico de dispersão era um gráfico para dados multidimensionais. Só que no eixo XY eu só consigo colocar duas variáveis. Então nós vamos escolher dentre as variáveis existentes, dentre aquelas variáveis de estudo, quais são ou quais vão fazer parte do eixo X e do eixo Y. Mas não é para dados multidimensionais, você diz? É verdade. Por isso que, em termos de tamanho, cor ou outro recurso pode ser utilizado para você acrescentar essa outra informação, essa outra variável. Então nós podemos colocar no eixo X altura, no eixo X altura, no outro eixo o peso, mas ainda assim eu poderia definir se essas pessoas, que são os alunos do nosso curso, são do sexo feminino ou do sexo masculino. Eu posso definir do sexo masculino azul, você representar todas as pessoas lá pela cor azul, e pelo sexo feminino a cor rosa, tá? Então quer dizer, eu tenho o eixo X uma variável, o eixo Y outra variável, e assim a cor, a definição da cor de todos os elementos, de todas as pessoas que representam o nosso curso, eu já vou definir qual que é o sexo, se é o sexo feminino ou o sexo masculino, por meio desta cor. Ok? Vamos ver mais um slide que fala sobre esse tipo de gráfico. Então, nesse caso, para a gente construir um gráfico de dispersão, nós vamos ter que associar as duas variáveis do espaço cartesiano, né? Uma para cada eixo. E, em seguida, marcar o ponto exato que corresponde a esse par ordenado do X e do Y. Relembrando que, se eu quiser adicionar um outro recurso, tanto com relação à cor, ou tamanho, ou à forma, nesse caso eu preciso representar, saber o que eu vou estar representando. Nesse caso, seria uma informação adicional aí. Vamos conhecer um exemplo, no caso de um gráfico de dispersão? Nesse caso aí, pessoal, é super simples, tá? Eu só estou representando as variáveis peso e altura. Então, nesse caso, eu estou começando com 1,55 para a altura até 1,95 m. Então, isso tudo está representado no eixo X. No eixo Y, nós temos o peso. Então, eu tenho de zero peso até 100 quilos, que esse é o valor máximo. Mas por que está começando 1,55 ou 1,95? Bom, esses valores, ou até mesmo a amplitude desses valores, vai definir de acordo com o interesse que você precisa, ou que você tem interesse em apresentar, né? Então, nesse caso, foi colocado essa diferença entre as alturas, tá? De meio em meio. Então, nesse caso, observamos o quê? Que não tinha ninguém, por exemplo, das pessoas que foram observadas, no caso dos alunos do curso, vamos supor, que não tem ninguém menor do que 1,55 m, tá? E também que não tem ninguém acima de 1,95 m, não tem ninguém gigante. Então, ou seja, não foi necessário apresentar aí no eixo X. Agora, o que a gente pode observar? Embora estejam representados apenas 6 pessoas, 6 alunos do curso, embora sejam 6, a gente consegue observar alguns padrões. Vamos conhecer? Olha só, nesses padrões, o que dá para observar? Qual conglomerado que tem aí? Onde que está mais junto, mais próximo? Eu posso observar, olha, que lá entre 1,70 m e 1,75 m é um padrão, quer dizer, é o que geralmente tem, é o mais comum dentro dessa população apresentada. Tem uma pessoa isolada com 1,60 m e um isolado também lá com 1,95 m, com um peso entre 90 e 100 quilos. Então, a gente consegue observar quais são os casos isolados, quer dizer, aquilo ali é totalmente diferente.